Olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Depois de muito tempo, finalmente começamos mais um ano de filmes de Marvel Studios. Só em 2025 vamos ter 3 filmes, e o primeiro dessa leva é Capitão América Admirável Mundo Novo, que está em cartaz nos cinemas, e a Central vai contar aqui agora o que foi que ela achou desse filme. Bom, gente, antes de mais nada, vamos trazer um pouco aqui a questão de como é que está a Marvel Studios. Porque a gente sabe que a Marvel ela fez Vingadores Ultimato, que foi um estrondoso sucesso, fez bilhões na bilheteria, encerrou a saga do infinito, e depois de lá, ela começou a saga do multiverso fazendo algumas obras assim, sabe? Entrando numa verdadeira montanha-russa. Com, às vezes, bons sucessos, como Guardiões da Galáxia Volume 3, e sucessos até mais meia boca, como aí as Marvels. Vamos pegar aqui, né? Vamos deixar passar aqui esse filme. E então, Kevin Feige, depois de passar por aquele retiro espiritual dele, ele apresentou aqui a fase 6 da Marvel, que vai ter exatamente os filmes que vão fechar a saga do multiverso. E o primeiro filme que dá o start nesse fechamento de fase é justamente Capitão América Admirável Mundo Novo. E a história do filme, para quem não pegou, basicamente é o quê? O Sam Wilson, ele já se aceitou como Capitão América, então quem não viu Falcão Soldado Invernal, vai assistir no Disney Plus para poder pegar todo o conceito dessa mudança de transição entre Saga do Infinito e Saga do Multiverso. E agora ele está ainda aprendendo a lidar aí com seus deveres de Capitão América. Tem lá o macarrãozinho, né? O mascote dele lá, o Dani Ramírez ali, que está aprendendo a ser um novo Falcão. E aí o que acontece? O seu amigo lá, o Isaiah, ele acaba atentando contra o presidente dos Estados Unidos, que agora é o Thaddeus Ross. Aquele general que perseguiu o Hulk e todos os heróis por anos e anos e anos aí com o Tratado de Sokovia, que causou a Guerra Civil. Eita porra! E agora ele é presidente dos Estados Unidos, sofreu um atentado pelo Isaiah, né, só para a gente retomar aqui o ponto da conversa. E aí o Sam Wilson começa a investigar toda essa tramóia, essa conspiração que está acontecendo por trás e que envolve essa tentativa de assassinato do presidente Thaddeus Ross. Então, gente, ele é um filme que... vou falar logo aqui pra vocês. Não vá ao cinema esperando muita coisa, tá? É o quê? Porque é uma trama um pouco mais pé no chão. Eu diria que ele é mais voltado aos filmes iniciais da Marvel Studios. Sabe aqueles primeiros lá, Homem de Ferro 1, 2, O Incrível Hulk, lá de 2008? Que estava começando ainda lá a estabelecer um plano ali, apresentar as coisas, sabe? Eu me lembrei muito desses filmes, me senti como se estivesse lendo a revistinha do dia lá da aventura do Capitão América. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque esse filme, ele não tem aquilo que a gente já está esperando de um filme de herói tradicional, e ele foca mais na questão de contar a sua história, não de seguir uma checklist. Então, como a gente está aqui começando, abrindo um terreno para jogar as cartas e começar a montar o nosso castelo de areia, Admirável Mundo Novo ele é um filme bom, porque eu gostei do filme, no quesito de que a história que ele constrói aqui é bem amarrada, bem encaixada, embora não é aquela coisa que agrade todo mundo. Por isso até que o filme está dividindo bastante opinião, tanto de crítica quanto de público também. Então, é bom às vezes que o filme como esse caso, essa divisão de opinião, porque ele tem algumas coisas boas e outras também muito ruins. Voltando aqui para a parte das ideias boas, a questão de apresentar. Então aqui ele apresenta o Adamantio, que vai ser essencial para a fase pro universo dos X-Men, que, como já o Kevin Feige já tinha afirmado em entrevistas anteriores, vai ser desenvolvido após o fim da saga do multiverso. Ele já começa a soltar umas pílulazinhas ali de Guerras Secretas e Apocalipse, que vão ser os 2 filmes finais aqui da fase 6 da saga do multiverso. Então assim, já vai jogando algumas pílulas ali, e esse é um dos pontos positivos da história. O segundo ponto positivo é justamente ele aproveitar coisas que ficaram largadas no passado
e, sabe, dá uma continuação. Então, o grande ser celestial que foi impedido ali dos Eternos de surgir ali e acabar com a Terra, eles trazem ele aqui com um propósito, sabe, bem definido, que envolve justamente o Adamantium, assim como também personagens que estavam esquecidos lá do filme do Incrível Hulk, lá com Edward Norton, então eles trazem aqui de volta, obviamente que num outro contexto. Inclusive, gente, eu estou louquinho para ver o reencontro ali de Betty e Bruce Banner, agora na pele do Mark Ruffalo, porque, gente, ver novamente a Lily Tyler como a Betty, depois de anos e anos sumida, foi assim, olha, maravilha. E ver de novo ali, né, um outro personagem velho conhecido aqui, é o Samuel Stearns ali, né, de volta, aquele cara do sangue azul, que tentou ajudar o Edward Norton lá, na pele do Hulk, a tentar se livrar do monstro, sabe? Foi basicamente isso que aconteceu. Então, assim, ver esse personagem de novo, lá do filme de 2008, me faz ter uma sensação de nostalgia. Deu um quentinho no coração, sabe? E a cena pós-créditos, gente, já vou logo falando aqui pra vocês, porque o filme ele tem sim cena pós-créditos. Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Mas é só uma, tá? É só uma ceninha, e que é de novo aquilo que eu falei. É de você já jogar as sementes ali, plantar as sementes para fazer germinar para o futuro. Que aqui é o caso da apresentação, da citação ali da citação de multiverso, da existência do multiverso e do que vamos aguardar por vir aí em Guerras Secretas. Agora, vamos indo para os pontos negativos aqui do filme, porque para mim, uma coisa que esse filme tem é a edição. A edição dele, em certos momentos, é uma coisa assim meio ruim. Ruim no que eu digo assim, porque ela, embora a linha narrativa da história consiga se manter ali, sabe, botar o começo, meio, final ali, tudo certinho, tem algumas horas que fica um pouco meio jogado, sabe? Como, por exemplo, a cena pós-créditos. A cena pós-créditos ali, basicamente, foi tirada do final do filme. Que eles gravaram tudo em sequência e depois cortaram aquele pedaço e jogaram pro final. Sabe? Não ficou uma coisa coesa assim na edição. Faltou uma coesidade ali. Assim como em algumas outras cenas ali que são basicamente sketches. Que você poderia basicamente poder criar algum outro contexto. E principalmente, uma coisa que não revelaram, né? Ainda bem que não revelaram isso, é a pequena participação ali do Bucky Barnes ali no filme, que obviamente a intenção da Marvel era fazer uma ligação ali com Thunderbolts, que é o próximo filme da Marvel de 2025, mas ficou muito mal jogado, gente, muito mal jogado, não foi bom. E pra mim parecia que eu estava lá numa sessão de terapia com o Bucky Barnes, porque a função dele é ser psicólogo do Sam Wilson e relembrar os tempos áureos de Falcão Soldado Invernal, que sinceramente não valeu bem. Então eles tentaram utilizar o Bucky para um propósito, mas não souberam utilizar direito. Se eles quisessem trazer de novo aquela receita de ser 2 cenas pós-créditos, que você já tem uma cena que é justamente para você adiantar alguma coisa que vai acontecer no próximo filme, e uma cena que é justamente para você ou zoar com a cara da pessoa, ou trazer alguma coisa que vai acontecer num futuro próximo, beleza, a gente podia ter essa cena do multiverso, assim como poderia ter a cena do Bucky Barnes ali aparecendo e dizendo que tá indo para uma missão aí com um grupo de pessoas, sabe? Para dar o lado da graça, para deixar a coisa mais gostosa. Ficou faltando esse gostinho esse temperinho a mais aqui em Admirável Mundo Novo. Sobre o elenco, vamos falar aqui primeiro do Anthony Mackie, nosso Capitão América. Assim, ele tá ótimo, tá ok, mas é aquilo, fica faltando um pouco de sal. A direção do Julius Onah, que fez o temeroso Paradoxo Cloverfield, consegue trazer um pouco de humor aqui pra ele, e em situações que você fica, tá, você dá uma risadinha, mas aquela risada procedural, sabe? Que tenta ter um time ali, eles tentam puxar um time. E também, gente, o roteiro ele é escrito pelo diretor com mais 4 pessoas. E a gente já sabe, né, gente? Quando tem mais de 3 pessoas escrevendo o roteiro,
já sabe o que vem, né? Ó. Horrível. É horrível, horrível, horrível quando acontece uma coisa dessa. Então, o personagem ele tá ok, né? O Anthony Mackie consegue entregar muito bem as deixas. A relação dele com o Danny Ramirez ali é ótimo. Quando os dois vieram pro Brasil promover o filme foi maravilhoso. Agora sim, um grande destaque para mim, que eu gostei bastante, foi Harrison Ford, tá? Harrison Ford aqui tá sensacional como Tadeusz Ross. O conflito que ele tem internamente ali junto com a Beth, de querer se mostrar, sabe, de se arrepender, de querer mostrar que ele tá mudando, sabe, que ele não é uma pessoa perseguidora, que ele quer, sabe, conciliar, se reconciliar com todo mundo, sabe? Isso é uma coisa que eu achei bacana da trajetória dele. E ele, como Hulk vermelho, ficou sensacional, embora o efeito visual, inclusive é bom você botar até um ponto, um ok, um desock aqui, viu, editor? Aham, sei. Porque o efeito especial aqui é aquela coisa que é boa, mas também não é tão boa assim. Você entendeu, velho? E o Hulk vermelho é um reflexo disso. Por quê? Tem algumas cenas quando a câmera se aproxima do rosto do Hulk vermelho, fica muito bem feito, tá? A gente consegue ver ali os detalhes da sobrancelha, a pálpebra, o olho do Harrison Ford ali todo vermelhão, assim, irritadão. Assim como também quando ele se afasta, né? Mostra o Hulk de longe, assim, até o carro capotando, fica meio falho. Inclusive tem até umas cenas ali, né, que dá pra ver que é um fundo verde falsíssimo pra dedéu. Então, assim, tem muitos erros. Então, o que significa que não estraga a experiência. Obviamente que quando chegou essas partes eu fiquei meio... sabe? Fiquei irritado por dentro. Mas eu já estava tão envolto pelo filme... me deixou levar, sabe? Então, assim, Capitão América, Admirável Mundo Novo. Ah, antes de falar disso, falta falar de duas pessoas aqui. A menina lá, que eles estão introduzindo como uma possível nova Viúva Negra, né? Ah, sim, e o Giancarlo Espósito, que provavelmente eles vão aproveitar ele no futuro para alguma outra aventura ali do Capitão América. Talvez uma aventura que envolva a Sociedade da Serpente. Inclusive, para quem não se lembra lá, quando a Marvel anunciou a fase 3 da Saga do Infinito, eles utilizaram a Sociedade da Serpente ali como subtítulo de uma aventura do Capitão América. Então, fiquem de olho aí, porque isso pode voltar no futuro. Aguardem. E, assim, a atuação do Giancarlo, ele entrega uma coisa meio que automática, sabe? Não gostei muito do personagem dele, achei que ele ficou meio mal aproveitado. E isso foi o que acabou, sabe, afetando bastante Capitão América, Admirável Mundo Novo, que foram as refilmagens. Porque estava claro que o personagem do Samuel Sterns ia ser o grande fio condutor. Mas quando fizeram as refilmagens para poder encaixar o Giancarlo Espósito, ficou meio jogado. Ele aqui basicamente é um personagem que não é muito bem aproveitado. Ele só aparece no começo, depois ali no meio, depois já indo pro final, só para fazer a trama andar, sabe? Obviamente que isso é bom quando você é o vilão principal, que nem foi o Barão Mordo no Guerra Civil, ou o Loki no primeiro Vingadores, sabe? Que você tem a presença, você pode até aparecer e depois sair de cena, mas você está movimentando a história. E aqui não adiantou, né? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Então eu acho que a Marvel tem que repensar um pouco a questão do seu cronograma de atividades. Se você quer fazer filmagens e ainda garantir algumas extras para poder adicionar um pouco de recheio mais na história para ver se funciona ou não, você tem que fazer um cronograma inteiro. Não faz um cronograma e depois pensar, vamos fazer mais alguma coisa, vamos botar mais um período de filmagens aqui, sabe? Porque esse filme ele já estava pronto, gente. Para vocês terem uma noção, tinha até linha de brinquedo. McLanche Feliz já tinha trazido aí brinquedos. Inclusive tem até sobrinho meu que já tinha o bonequinho de pelúcia do Capitão América lá. Foi lançado ano passado, porque esse filme era para sair em 2023, 2024. Foi sair em 2025 esse filme. Então, assim, as refilmagens foi o que complicou bastante aqui todo o processo do Capitão América 4.
E é por isso que esse filme está dividido bastante a crítica. Gente que está espumando de ódio, gente que está adorando. No meu casinho aqui. Porque eu gosto de uma coisinha assim, de vez em quando, sabe? E pra mim, foi, ó, um quentinho no coração. Ainda mais pela cena pós-créditos que me trouxe um ar, assim, do Nick Fury lá com o Tony Stark no primeiro Vingadores. Trouxe esse quentinho de volta, sabe? É por isso que, dentre outras palavras, Capitão América Admirável Mundo Novo é um filme na faixa. Nem mais, nem menos. Ele é um filme na faixa, na média, e que sim, entraria no projetor da Central do Entretenimento fácil, sabe? Pode pôr aqui o selinho, viu? Reforça aqui o selo de novo, viu, editor? Tá bom. Ele entra com facilidade total, sabe? Porque é uma aventura ali para você assistir com seu sanduíche, seu todinho ali na sessão da tarde, sabe? Ela tem um pouco da comédia, tem a ação ali e que estabelece coisas que a gente vai ver pro futuro. Então, acho que como um filme de início, assim, de fase, tá 10 de 10 aqui, maravilhoso. E agora, gente, que vem aí os Thunderbolts aí pra gente ver o que é que eles vão trazer de novidade. E, ó, falando aqui a verdade pra vocês, uma dica, tá? Poderiam ter jogado o Sentinela, que vai aparecer no Thunderbolts, poderiam ter jogado uma cena dele aqui no Admirável Mundo Novo. E eu tenho certeza absoluta, que a Marvel fez essa cena, colocou no corte, mas ele não foi aprovado na sessão teste. Alguém duvida? Bom, gente, e aí, vocês curtiram ou não essa crítica? Comenta aqui embaixo com a hashtag #CentralCritica, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e siga a Central nas redes sociais como está aparecendo aqui, o link está na descrição. Eu sou Pietro Tenório, mas podem me chamar de Pietro Entretenimento. E acesse o portal centraldoentretenimento.com ali, né, o portal da Central, que está aparecendo aí, o link está na descrição, para vocês poderem ter acesso também a toda a cobertura de Capitão América Admirável do Mundo Novo, assim como também a crítica escrita do filme, que está, ó, completinha para vocês. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e que venha Thunderbolts! Tá, 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 tá.